Eu sou a Maria Helena, como a Cláudia falou, eu sou responsável aqui no Google por pesquisas, estudos de mercado, e a gente vai conversar bastante hoje sobre esse consumidor, né, que a Cláudia falou tanto. Então, eu tenho a missão aqui de sempre estar de olho no consumidor e ser a voz do consumidor aqui, trazer insights e levar insights para vocês também, que eu acho que é o que é mais gratificante. Né? Então, vamos falar desse omni-consumer. Acho que a primeira pergunta que vem, pelo menos veio, né, na minha cabeça, é essa pergunta aqui, né, que é, quando a gente pensa no consumidor, como é que a gente se mantém em linha? Porque a gente mudou tanto, né? E quando a gente está falando de consumidor, nós estamos falando de nós mesmos. Nós mudamos, né? A gente está diferente na forma como a gente se relaciona com tecnologia, com produtos, com marcas e com pessoas, né? Quem aqui tem filhos? Bastante, mais desse lado aqui, né? Eu acho que dá para fazer um paralelo com filhos, né? Quem tem filhos sabe que a gente tem que se renovar o tempo todo e a gente tem que se adequar a uma geração que é muito diferente, né? E que está o tempo inteiro demandando da gente uma sintonia e uma readequação. Quando a gente ia em shows de rock, né, algum tempo atrás, era mais ou menos assim. A gente sempre vai gostar, né, diversão e arte. A gente nunca quis só comida. A gente quer também diversão e arte. Só que agora é um pouquinho diferente, né, essa experiência. Eu acho que agora tem muita gente que nem assiste mais o show e fica lá com a tela filmando e se diverte com isso. Até mesmo quando a gente pensa em como a gente se relacionava com telas. Né? Essa é uma foto, lembra? A gente chamava... Bom, eu não faço parte disso, mas assim... mas a gente chamava a vizinhança, todo mundo se reunia em frente à TV. Era um evento bem agregador. E continua sendo, na verdade. Mas, nesse momento, a gente também está diferente, quando a gente está em frente a uma TV. Né? Ou quando a gente está simplesmente se informando. Né? A gente se informava muito. Hoje mesmo, de manhã, eu fui comprar o Valor, que o Fábio comentou. Foi uma super dificuldade eu achar uma banca, né, onde eu conseguisse comprar o jornal, porque a gente se informa hoje de uma maneira diferente. Né? E tudo isso, né, como eu falei, causou uma evolução. Né? Acho que quando a gente pensa em espécies que foram à extinção, acho que tem aí uma questão de não conseguir evoluir, né? E é um pouco isso. Acho que esse consumidor evoluiu e a gente tem que se preparar e a gente tem que entender a primeira coisa como é que acontece essa evolução. Aqui é um dado interessante que a gente viu nesse estudo. A gente fez um estudo Brasil. Foram 1.300 casos, a gente foi para as ruas perguntar para esse consumidor como é que é a jornada dele. E uma das coisas que a gente viu, a gente sempre falou com o consumidor conectado, é que 52% desses consumidores conectados, eles pesquisam online antes de realizar qualquer compra. Né? Eles querem informação. E quando a gente pensa em smartphones, que é uma categoria que teve um crescimento, vocês sabem, tremendo, né, de um ano para o outro, esse número vai a 60%. Né? O consumidor está online vendo N coisas sobre smartphones, e esse número chega a 60%. Uma outra coisa interessante é que a gente se reconhece nesse comportamento, mas as gerações mais novas, elas são as grandes precursoras desse comportamento. Né? Elas têm uma forma completamente diferente. Outro dia eu estava conversando com a Suzana, que trabalha aqui no marketing também, e a filhinha dela, de 1 ano, já faz um movimento assim. Né? Então, completamente... É uma geração que já cresceu com isso. E a gente viu também que existe uma outra variável, que é a própria maturidade do internauta na rede. Então, se a gente for pensar que hoje 61% dos nossos internautas estão na rede há menos de 5 anos. Então, quanto mais maturidade esse internauta tem, mais atividade de busca e mais compra online ele faz também. E a gente tem uma rede muito jovem hoje no Brasil, quando a gente compara com outros países. Então, como é que a gente impacta, né, esse consumidor? Acho que é a pergunta mais de negócio para a gente pensar. E o que acontece com o nosso negócio se a gente não se prepara, se a gente não tem uma estratégia que hoje está adequada a esse novo comportamento? Né? Essa acho que é a grande pergunta, e é como a gente
imagina ajudando vocês e, enfim, e pensando também aqui no nosso negócio, né? É entendendo justamente esse consumidor multitelas que a gente fala, né? Ou consumidor multiplataforma. Hoje, por exemplo, a primeira coisa que a gente pensou, né, quando a gente estava refletindo sobre esse consumidor multiplataforma, é que a gente está num momento mesmo de ruptura. É um momento quando a gente pensa no ambiente, o ambiente hoje é diferente. Existe um shifting desse comportamento. O primeiro ponto que faz parte desse shifting é a simples conexão. Então, antigamente a gente falava, e não tão antigamente, né? Eu vou entrar na internet. Olha, então tá, deixa eu entrar aqui na internet para eu ver. A gente tinha sessões online durante o dia. Hoje a gente não tem mais. Se a gente for pensar, a gente está o tempo todo, né? A gente está o tempo todo na internet. É só eu pegar o meu device e simplesmente pesquisar ou ver o que eu quero ver, né? A gente está o tempo todo conectado. Um outro ponto que tem uma influência do primeiro, né? A conexão nos leva a ser mais informados. Então, à medida que eu estou o tempo todo conectado, eu tenho informação ao meu alcance o tempo todo, né? Nas minhas mãos. E isso, as duas coisas combinadas, elas têm uma mudança no processo decisório, né? Então, com mais informação e com mais conexão, o nosso processo decisório fica alterado. Então, essas são as grandes variáveis que são impactadas por esse momento aqui de mudança. Hoje, por exemplo, a gente tem qualquer consumo de conteúdo, né, ou de mídia, vem de telas. A gente passa 69% do tempo consumindo conteúdo através de telas. Quando a gente pensa num meio mais impresso, né, ou revista, ou jornal, ou até mesmo rádio, 31% do nosso tempo está dentro desse. A gente consome esse tipo de meio. E, quando a gente pensa nas nossas horas semanais conectadas, né, nessas telas, aqui tem uma informação interessante. A gente tem 26 horas em um computador, em média, semanalmente, 19 horas numa TV, e os dispositivos móveis ganhando bastante importância aqui, né? 13 horas para um smartphone e 11 horas para um tablet, por exemplo. Então, a gente está o tempo todo. Se a gente for pensar, a gente fica, em média, 8 horas conectados a qualquer uma das telas por dia. As outras 8 horas, a gente faz o resto, né? A gente toma banho, a gente come, a gente se relaciona com as pessoas. É praticamente metade, semanalmente. E 52% hoje dos brasileiros, né, assistem TV junto com algum device conectado à internet, ou seja, acessam a internet conforme eles assistem TV. Então, essa é a atividade multitelas clássica, né? Então, todo mundo se reconhece aí nesse comportamento. Hoje, a gente tem essas combinações aqui. Então, 68% assistem TV com seu smartphone, por exemplo, ou 62% com o seu computador, ou 67% com o tablet, para quem tem o dispositivo, né? Então, existe uma atividade multitelas muito forte durante essa hora aí de entretenimento que a gente passa em frente à TV. E, como a Cláudia falou, acho que ela deu um número incrível aqui de número de smartphones, né, vendidos, essa tendência de telas ela tende a crescer, né, porque a adoção aqui é o que o consumidor declara de posse de equipamentos. E a gente vê, por exemplo, smartphone com um crescimento super forte. A gente tinha, no ano passado, uma incidência, né, uma declaração de posse de 14%. Esse ano, a gente viu 26%. E a gente viu uma outra coisa interessante aqui, que foi o primeiro ano, nesse estudo, onde desktop está um pouco mais flat, né? Ele tinha 26% em 2012, ele tem 29% esse ano. Então, a gente vê os dispositivos móveis numa curva muito acelerada de crescimento, de declaração de posse por parte do consumidor. Acho que aqui, só para a gente viajar um pouco, o próximo passo provavelmente é esse, né? Então, quem aqui já conhece? Acho que muitos de vocês conhecem o Glass, mas vamos passar um vídeo para a gente ter um gostinho de how it feels, né? É bem bacana esse vídeo. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes.
Okay, Glass. Hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. Holy sh**. That is awesome. Okay, Glass, record a video! After this bridge, first exit. Oh yeah, A12, right there. Google. Stay delicious and Thai. Arroy. Alroy. Google jellyfish. Let's see. It's beautiful. Bom, acabei de revelar o brinde do evento. Brincadeira. Quem me dera, né, dar esse brinde. Mas eu acho que aqui é só um pouco do que é o futuro, né? Do que como esses consumidores que hoje estão com o smartphone na mão, por exemplo, daqui a pouco vão estar com os wearables e aí a conexão vai ser total, né? Voltando aqui, eu acho que aqui tem um pensamento muito interessante. O Brasil, se a gente pensa na população global conectada, a gente dobrou a população global conectada de 2007 para 2012. E, no Brasil, a gente triplicou esse número. Então, a gente tinha, em 2007, 36 milhões de brasileiros conectados, e a gente tem agora 102 milhões, são 3 vezes mais, né, enquanto que a população global cresce 2 vezes. E só como referência, o rádio ele demorou 38 anos para atingir 50 milhões, e atingir uma audiência de 50 milhões de brasileiros. E a TV, 13. Aqui a gente está falando de 5. Né? São 5 anos para a gente conseguir chegar num mesmo marco, de 50 aqui até 60 milhões a mais entre 2007 e 2013. E 85% da população brasileira, existe essa estimativa, que até 2015 vai ter aí acesso à internet móvel. Tem muita gente, a gente viu uma tendência muito forte de uma classe C, por exemplo, se conectando direto através de smartphone, né, ou de notebook, por exemplo. E aí a Cláudia acho que falou um pouco, mas vale a pena reforçar. A gente vê esse fenômeno acontecendo, a gente se vê, né, fazendo isso, mas, afinal, né, quantos somos? Somos 30 milhões hoje, 30 milhões de tree screeners, né, ou de 3 telas, de consumidores que possuem uma TV, um smartphone e um computador. E esse número, só para dar uma referência para vocês, a gente pesquisou um pouquinho sobre ele, em países, por exemplo, como o Reino Unido, ou como a Espanha, ou como a França, em número absoluto, eles têm metade desse número. Né? A gente está falando de mais ou menos 15 a 20 milhões de pessoas nesses países. Ou, para quem é corintiano, né, temos 25 milhões de corintianos, por exemplo, hoje no Brasil. A gente tem hoje mais 3 telas. Né? Então, a gente já pode trocar de você, a torcida do corintiano, para você e os 3 telas. Né? Ou 63 milhões de two screeners, né, ou de 2 telas, que é a população que tem hoje TV e computador, por exemplo. É um número bem alto, né, 63 milhões.
Mais telas significa maior tempo online. A gente viu isso também, né? Então, quanto mais esse consumidor vai agregando telas ao seu dia a dia, mais ele vai ficando conectado. Não existe necessariamente uma... É óbvio que existe uma intersecção, porque senão não haveria a atividade multiscreening, mas ele passa mais horas conectados, mais minutos conectados do que se ele tivesse uma tela ou duas, né? Quando ele tem 3 telas. Existe um incremental aí. E acho que o principal ponto ok, existe esse shifting, a gente já viu que esse comportamento desse consumidor mudou. E aí, como é que isso afeta a jornada dele de compra? Acho que o principal ponto está ligado à informação que a gente viu. O consumidor hoje ele está um consumidor mais informado e um consumidor menos impulsivo. A gente viu aqui que de 10 internautas, por exemplo, quando a gente pesquisa algumas categorias de varejo, a gente pesquisou aqui smartphones, TVs, linha branca, artigos esportivos e notebooks. Notebooks não, né? Computadores como um todo. E a gente viu que, de 10 internautas, só 2 declararam que fizeram a compra completamente impulsiva, né? Sem nenhum tipo de pesquisa ou sem nenhum tipo de comparação. E aí, quando a gente olha isso no detalhe, de todas as categorias, né, esse processo decisório ele ficou mais complexo. Esse consumidor está mais exigente, ele está mais informado. Então, se a gente pega, por exemplo, a compra por impulso de TV, são 19% só que compram completamente no impulso, ou 16% para computador, ou 24% para smartphone. E artigos esportivos aqui com a maior compra impulsiva, que, por um lado, né, quando a gente pensa até nesse fenômeno de vendas, né, online de artigos esportivos, tá aí. Existe também uma impulsividade que é importante a gente considerar para categorias que são menos complexas ou que têm um desembolso menor, como, por exemplo, artigos esportivos. E é exatamente isso que a Cláudia falou. Esse consumidor ele continua fazendo a maior parte das compras em um meio físico, em uma loja física, né? Mas ele tem uma influência muito grande do meio online. Ele tem uma jornada onde ele passa muito tempo fazendo N steps, né, no meio online. E quando a gente pega smartphones, essa influência é de 60%, e para computadores, essa influência é de 53%. Né? E aí, 8 entre cada 10 dessas pessoas usam algum tipo de ferramenta ou de domínio aí do Google, seja search ou seja vídeo, para pesquisarem, para concretizarem aí essa parte de pesquisa ou essa parte de interação com o meio online. Ou seja, esse path to purchase é completamente não linear, né? Ele isso vocês já sabem, é um path to purchase que ele é complexo e ele às vezes a gente viu aqui que são 3 steps básicos, né? É um step aí inicial onde eu estou coletando informações mais gerais, né, sobre algum tema, eu não estou muito decidido ou eu estou ainda com uma ideia mais vaga do que eu quero. Um segundo passo é quando eu avalio e comparo, de fato, eu já tenho mais claro o que eu quero, né? Então, eu estou comparando a maior parte do tempo. E o terceiro step é quando eu estou, de fato, vendo onde, por exemplo, eu vou comprar, ou tomando a decisão final, ou eu diminuí o meu set, né, de marcas ou de produtos que eu considero, e eu já estou indo para uma decisão final. Quando a gente olha, por exemplo, esse path to purchase, eu vou colocar todos aqui, todas as categorias, o que elas têm em comum? Né? A gente tem uma média de steps aqui de 1,4. Ou seja, ninguém faz os 3 steps. É muito difícil o consumidor fazer. Mas eu tenho um percentual muito parecido entre os steps. Né? Ou seja, eu faço o step 1, a Cláudia faz o 1 e o 2. O Júlio faz o 1, 2 e o 3. Então, na média, eu tenho uma média menor do que os 3 steps, né, 1,42, mas eu tenho uma média de incidência de cada step de quase 50%. Ou seja, se eu não estou em nenhum desses steps, ou se eu estou em um ou em outro, olha só o risco que eu corro, né, de perder esse consumidor durante a jornada. Acho que essa é a grande mensagem daqui. E 27% desses multiscreeners, né, desses consumidores hoje que têm 2 ou 3 telas, eles já compram online.
né? Eles são mais maduros, lembra? Existe aquela questão da maturidade. Eles compram mais online. Esse percentual médio hoje na população é de mais ou menos 3% de compra online. Eu acho que vocês viram que tem 90% de compra na loja física. Em geral, é 3% de compra online, mas nesse target especificamente é 27%. Então, a atividade de compra online ela também amadurece conforme eu vou tendo mais telas, eu vou tendo acesso a mais telas e eu vou fazendo essa interação, né, com as múltiplas telas. Existem também algumas oportunidades que a gente viu no estudo de aprimoramento, porque o consumidor ele fala muito do que a gente perguntou muito para o consumidor o que é variável fundamental, por exemplo, ele escolher algum tipo de produto que a gente estudou. E aí ele fala que para ele comprar, né, uma TV ou um smartphone ou uma geladeira, ele precisa manusear o produto. Né? Ele fala, olha, eu preciso ver esse produto, eu preciso manusear. Bom, mas a gente não consegue fazer isso no meio online ainda. Né? Quem sabe a gente consiga, mas existe, sim, uma oportunidade aqui de melhorar a experiência. Né? O consumidor pede essa melhora na experiência no meio online quando a gente pensa em manuseio dos aparelhos. Só para vocês terem uma ideia de como a gente colocou essa informação aqui, vídeo é um caminho muito natural para isso. Né? Então, cresce muito no YouTube hoje, por exemplo, a demanda por vídeos de how-to, ou de vídeos de tutorial, ou de como instalar, de vídeos relacionados a produto. Né? Esse consumidor quer ter um pouco mais de sensibilidade do produto no meio online. Ou a escolha e a localização dos pontos de venda. Isso foi uma outra coisa que apareceu também. O consumidor falando, eu preciso, onde eu estou, e a gente viu no vídeo, né, que a Cláudia mostrou, que o consumidor está em qualquer lugar e ele precisa ir para algum lugar porque ele teve, naquele momento, um desejo de compra. Como é que ele faz? Né? Ele tem em mãos, por exemplo, uma localização mobile ou um bom store locator no site. Isso precisa estar nas mãos do consumidor, né, na hora e onde ele estiver. E um terceiro ponto é a opinião. A gente nunca viu uma valorização da opinião do consumidor tão forte. Né? Esse consumidor é mais social, a gente percebe isso também como uma tendência. E como é que a gente integra esse elemento social em tudo? Né? Desde o relacionamento com redes sociais e até, por exemplo, numa busca, né? Porque esse consumidor ele não quer a opinião de qualquer pessoa, ele valoriza muito a opinião de quem ele gosta, de quem ele confia. Então, é muito bacana, por exemplo, se ele fazer uma busca e tiver lá alguma referência que dê para ele essa noção de que aquela informação vem de alguém que ele confia e de alguém que ele conhece. Né? Enfim, eu acho que, sumarizando, né, quais são os principais aprendizados e as mensagens que a gente leva dessa jornada e desse estudo que a gente fez. Acho que o primeiro ponto a gente já falou muito, é esse shifting, né, no comportamento do consumidor. Agora, a gente tem que pensar nesse consumidor constantemente conectado. Não tem mais o papo de vou entrar na internet. Esse consumidor está o tempo todo conectado. Né? Acho que um segundo learning aqui é que essa tendência hoje ela significa, né, não é nem mais tendência, porque são 30 milhões, né, de 3 telas, 63 milhões de 2 telas, e isso tende a crescer muito, né, porque os números de acesso a essas telas são muito altos, e principalmente pela valorização das telas móveis, né, da mobilidade do consumidor. Acho que essa é uma tendência que a gente vai ver também em outros bate-papos aqui. Outra coisa, o processo decisório é completamente não linear. Né? Ele não tem uma linearidade, mas ele é mais consciente. Esse consumidor está mais consciente, ele está mais exigente, mas o processo ficou um pouco mais complexo. E um quarto ponto é que essa jornada de compra ela começa a ser multitelas também. Né? O consumidor ele começa a fazer uma atividade em um aparelho, ele vai para a loja, na loja ele pesquisa alguma coisa. Então, essa jornada também é multitelas e a gente precisa estar preparado para estar em cada uma dessas telas, porque o consumidor já está. E aí, a gente está tirando o melhor?
né, dessa oportunidade. Acho que fica essa reflexão aqui para a gente. Se a gente está, de fato, eu tenho certeza que vocês têm também pensado nisso, vocês, de alguma forma, conhecem também essa realidade, mas a grande pergunta não é se eu estou fazendo isso já, mas se eu estou tirando o melhor, né? Se hoje eu estou, de fato, surfando essa onda da melhor maneira. E aí eu termino com essa frase que tem tudo a ver, né, com esse papo que a gente teve, que é justamente a adaptabilidade. Eu volto aí a Darwin na veia, né? Então não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o mais adaptável aí a toda essa mudança e a esse novo consumidor aí maluco, né? É isso. Obrigada, gente.